Eu entendo o seguinte desse versículo. Olha, a tua oração foi ouvida, o que Deus ouve é a oração. As esmolas estão lá na memória. Para quê? Para os galardões quando Cornélio chegar lá. As esmolas, a caridade, o amor, tudo que a gente faz para o próximo está lá na memória de Deus. Está lá registradinho no livro de Deus para os galardões futuros. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Nosso Pai amado, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor. Obrigada pelo pão de cada dia, pão físico, pão espiritual, principalmente que é a tua palavra. Obrigada pela submissão que temos e perdão pelas vezes sermos insubmissos à tua vontade, Senhor. Às vezes entristecemos teu Santo Espírito, porque, como sempre digo, todos nós temos um telhadinho de vidro. E assim é que eu já apresento, Senhor, o pedido pelas nossas falhas, nossas fragilidades, nossos escorregos. Ah, meu Deus, perdão, Senhor. E aqui, Senhor, eu estou para entregar, Senhor, as famílias aqui representadas, meu Deus. Entregar os nossos corações, e os da nossa família, família núcleo, família da fé também, Senhor. Pai, nós oramos também aqui agora, Senhor, pela tua igreja, a igreja do Senhor, que precisa ser sacudida, Senhor. Precisa ser sacolejada, precisa ser sacudida para os tempos tão difíceis que estamos vivendo, Senhor. Tempos que antecedem a tua vinda, meu Pai. Tempos que nós precisamos estar postos em jejum, orações, leitura da tua palavra, conectados sempre, Senhor, canal assim ligado, direto a ti, Senhor. Nós temos que estar ligados à videira o tempo todo, porque senão não suportaremos. Pai, não queremos ser daqueles que Jesus, quando voltar, não vai encontrar fé, como diz na tua palavra. Quando Jesus voltar, será que encontrará fé na terra? Não queremos ser desses. Queremos estar regimentados, queremos estar afirmados, Pai, na videira, ligados, Pai, ligados 24 horas, nós precisamos cada vez mais buscar a nossa santidade, buscar não a perfeição, porque perfeito só existe Deus, mas buscarmos a santidade, a separação das práticas do mundo, Pai, mas precisamos ao mesmo tempo ser generosos, sermos compassivos, Pai, sermos generosos com aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, meu Deus, orar por aqueles que ainda não te conhecem, orar pela nossa nação que está tão. Ai, meu Deus, é isso. Mas ela não vai virar, em nome de Jesus, uma Venezuela, Pai. Conserta a nossa nação. Tira esse céu de bronze, Pai, que existe sobre a nossa nação, Pai. Pai, retira, abre as comportas do céu sobre o Brasil, meu Deus. Pai, oramos também por aquela guerra, meu Deus. Oramos pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, Pai, por causa de poder, mas sabe como Jesus disse em Mateus 24, Pai, não lembro o versículo aqui, que haveriam guerras e rumores de guerras, mas que não nos assustássemos, porque era necessário acontecer antes da vinda dele. Então, Pai, o que nós oramos é por famílias, Pai, para as famílias que estão lá desabrigadas, que estão sem comida, sem água, meu Deus, explodindo, Pai, ao som daquelas bombas, Pai, ao ribombar daquelas bombas, Pai, que são jogadas de uma forma tão insana, de uma forma tão cruel, Senhor. Tem misericórdia, Pai. E não só lá no Oriente Médio, mas outras guerras. E guerra maior é aqui também no Brasil, Pai, a guerra da corrupção, a guerra da prostituição, a guerra das ideologias. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, misericórdia do teu povo, Pai. Não deixa, Pai, que nós envidemos por caminhos errados, que a gente possa trilhar veredas de justiça, Pai, sempre. E, Pai, que nós possamos te buscar, Pai, de uma forma, Pai, com fome e com sede, Pai, com sede da tua palavra, com sede de orarmos, com sede de estarmos aos teus pés, que é o lugar mais alto que podemos estar, Senhor, é aos pés da cruz, Pai, é aos pés da cruz, Pai, amando-te sobre todas as coisas, Pai, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que nós
queremos que façam a nós, que possamos fazer aos outros também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Pai, a leitura da tua palavra agora, esclarece no Espírito Santo. Senta aqui bem juntinho de nós e ser conosco. Agora para nos esclarecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. O centurião Amém. Cornélio, esse é o título que tem aqui na minha versão aqui. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, que era meio-dia, né, gente? A hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhes preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, ou glória! E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Isso, né, com base na lei lá de Levítico. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu, indo por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Aí pronto, está. Só queria tirar uma dúvida aqui. Eu, quando prego a palavra de Deus lá em Mateus, em Marcos, João capítulo 4, fala da mulher de Samaria, que fala que ela veio a mulher de Samaria tirar água, era a hora sexta, né? Sim, senhor. Parece que era 6 horas da manhã, porque ela vinha cedo para que ninguém, ela não queria encontrar ninguém na rua, não queria encontrar ninguém no caminho, né? Então ela chegou Hum, logo cedo ali.
Hum. E você Não, falou que era não, meio-dia. não, seu Mário, a hora sexta é meio-dia. A hora terceira é 9 da manhã. A hora sexta é meio-dia. E a hora nona é 3 da tarde. É. Ela ia meio-dia no sol escaldante, causticante, sozinha, para não encontrar ninguém. Porque se fosse pela manhã, 6 horas da manhã, o que que acontecia? Ia estar cheio de gente buscando água na sombra, sem sol, naquela hora. Não. É, Sim, tá o bom. que nós temos que raciocinar agora é sobre Hum. Cornélio, né? Que era Sim, um homem, ele não era judeu, ele era um estrangeiro, mas você vê como que é as coisas, né? Como Deus, ele repara, né? Ele vê a atitude da pessoa, a vida que a pessoa leva, como ela é temente a Deus. Mesmo sim. ele não sendo judeu, ele era um homem que, segundo a Bíblia que nos relata, ele fazia muitas esmolas, ele ajudava as pessoas, ele orava a Deus, ele era prestativo, ele era um Uhum. homem que se preocupava com o bem-estar do próximo. E isso agrada a Deus, né? Tanto é que fala aqui, ó, esse É. homem era um homem temente a Deus. Então, ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Uhum. Então, você vê que Deus, não importa a religião da pessoa, não importa a etnia, não importa a cor, o país, ou quem quer que seja, desde que a pessoa tenha conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e se volta para Deus, e se entrega a Deus, e faz as coisas que Deus quer que façamos, ele é com a pessoa. Tanto é que Deus usou esse centurião para chamar a Pedro e entrarem em conversas. E mudou realmente a situação, né? Porque até então Pedro só queria pregar a palavra para os judeus. E Deus queria que a palavra fosse expandida a todos, independente de etnia e nação. Foi isso que eu pude perceber aqui, e é isso que nós temos feito hoje. Sim, seu Mário, com relação à hora sexta, eu já olhei aqui no chat GPT, é meio-dia mesmo, certo? A primeira hora, 6 da manhã, é a primeira hora. A hora sexta são 6 horas após, no horário judaico. Então, são 6 horas após a primeira hora, só esclarecendo logo, né? Antes que eu esqueça. Então, a hora sexta realmente era meio-dia. Porque se fosse 6 horas da manhã, realmente estava cheio de gente lá naquele poço. É a hora que o pessoal aproveitava a sombrinha, né, para ir pegar água. Então, ela ia exatamente a hora sexta, meio-dia, porque para não ter ninguém no poço, né? Então, eu olhei agora no chat GPT, eu já sabia, assim, eu tinha até anotado aqui, mas, assim, o centurião Cornélio, o que me chama a atenção é que ele era um homem de orações, temente a Deus, né? Era um homem que, além das esmolas, ele orava a Deus. Isso, para mim, é o que me chamou bastante atenção. Orava a Deus, né? Porque, assim, Deus considera, né, as nossas orações é algo assim prazeroso que sobe até Ele, né? É algo que vai até o trono, né? Nós assim que nós intercessores somos aqui da terra, mediamos aqui na terra, né? Fazendo nossas orações sempre em nome de Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, mas a nossa oração ela sobe com um aroma suave. Então, Cornélio era, além de caridoso, mais importante que eu vejo nesse homem é a oração, é a submissão a Deus, e isso é, os judeus eles tinham uma tradição de orar no mínimo 3 horas, 3 vezes ao dia, né? Os judeus eles tinham, apesar de que ele não era judeu, né? Porque está dizendo aí que ele era centurião da corte italiana, não sei o que e tal. Mas os judeus eles tinham esse hábito de orar, tanto é que Pedro estava em oração também, né? Que a gente vê mais na frente.
que Pedro estava orando na hora sexta, que era exatamente meio-dia. Pedro estava no terraço, lá na casa de Simão, o curtidor, orando. Então, eles tinham esse hábito. E hoje em dia, a gente, às vezes, quando eu digo a gente, é de maneira geral, a gente perde esse hábito, está perdendo esse hábito de orar, de ser submisso. A igreja de hoje em dia, aquilo que eu falo, precisa ser sacudida, sacolejada, porque não é diferente quando a gente lê o Antigo Testamento, que Deus dá todas aquelas leis a Moisés, que muita gente acha difícil de compreender, o livro de Levítico. É, começa no Êxodo mesmo, ele começando a dar as ordens para a construção do tabernáculo, tudo minuciosamente. Aí chega em Levítico as ordens morais, as ordens sociais e os sacrifícios, na verdade, também falando dos sacrifícios, que nada podia ter um defeito. Os sacerdotes não podiam ter, se faltasse um dedo numa pessoa, naquela família de Arão, não podia. Então, Deus, Ele quer a essência, a nossa essência de oração, a nossa essência de jejum, a nossa essência de submissão a Ele, e por conta disso vem as obras, vem a caridade, né? É o meu entendimento, porque assim, tem religiões aí que dizem, caridade, a gente é salvo pela caridade, vamos fazer caridade que a gente salvo. Muitos fazem a caridade sem acreditar que Cristo é o único Salvador e Senhor. Eu posso fazer 1000 caridades por dia. Se eu não acreditar em Cristo, de nada vale. De nada vale essas caridades. Porque a gente, como dizem Efésios, não somos salvos por obras, por caridade, mas somos salvos para as obras. Uma vez salvos, aí advém as obras. É que vem a caridade, é que vem. Então, assim, só que tudo isso, esse conjunto da oração, da submissão a Deus, mais as obras, a caridade, é que fez de Cornélio ter essa visão celestial, né? A visão desse anjo, né? Que dizendo que mandasse chamar Pedro, que ali começava, ali, aí Pedro vem, e Cornélio, lindo, porque Cornélio chama um bocado de as pessoas familiares para ouvir Pedro, ele quer ouvir a palavra, e ali começa a igreja do Senhor. Meu Deus, é tremendo, né? É demais, é demais. Engraçado, engraçado que Pedro também estava orando. Pedro, quando ele recebeu lá o homem, ele estava orando. Isso, como eu disse, Pedro era judeu, né? Então, os judeus tinham o hábito de, no mínimo, 3 vezes por dia orar. Você vê que Daniel orava 3 vezes ao dia. Você vai lá no livro de Daniel, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele se prostrava lá, olhava para Jerusalém e orava, tudo tipificando a Cristo, né? Meu Deus do céu, né? E como Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não era um bebê que virou rei, mas ele era um rei que virou bebê, orava. Todo tempo, o Novo Testamento está cheio de passagem, né? De Cristo orando, Cristo orava, subia ao Monte das Oliveiras, subia ao monte, aos montes lá de Jerusalém para orar. E aí, meu Deus, e hoje eu vejo as pessoas não dobram mais joelho. É uma insubmissão, às vezes, na hora da palavra, tá sendo o pastor começa a dar a palavra, entregar a palavra, aí as pessoas começam a sair para beber água, ou tá no celular. Às vezes no celular, ok, não levou a Bíblia, tá lá a Bíblia no celular, o aplicativo, mas é uma falta de submissão tão grande que eu vejo, que eu percebo hoje em dia nas igrejas do Senhor, que eu fico pensando, eu digo, meu Deus, será que o Deus do Antigo Testamento é diferente desse novo, desse que está no Novo? Creio que não. Ele quer ordem e decência. Gente, eu vou dar oportunidade para vocês. Oh, meu Deus, eu falo demais. E diz que Pedro estava orando. Diz que Pedro morava ali perto do mar, né? Porque fala que esse está com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que fazer, o que deve fazer. Retirando-se o anjo, lhe falava. Chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer.
E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma incomum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu o comum ou que Deus lhe purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se do céu. Eu aqui quero parar um pouquinho aqui e lembrar, sabe, dona Maria, dona Lucia, que eu já tive na minha vida, há tempos atrás, no começo do Evangelho, sonhado 3 vezes o mesmo sonho à noite. 3 vezes o mesmo sonho. Interessante isso. E quando você sonha 3 vezes o mesmo sonho, você pode ter certeza que é de Deus. Você pode ter, não tenha dúvida. Deus está mandando um recado para você, está te avisando de alguma coisa. E certa vez eu tive um sonho 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas eu sonhei com uma irmã lá da igreja que ela saía lá fora da casa dela assim, né? A casa dela era no alto, e acendia o charuto e começava a fumar. E eu peguei meu carro e saí para ir para a igreja e caí no buraco. Eu caía no buraco. Eu acordava. Aí tinha o mesmo sonho, durante 3 vezes o mesmo sonho. O que aconteceu? Quando foi no domingo, eu fui para a igreja, deu uma grande enchente aqui em São Paulo, aqui na divisa de São Bernardo com Ruge Ramos, e o meu carro ficou, encheu de água, entrou água no escapamento e travou o motor do carro. Carro novo, carro zero que eu tinha comprado na época. E deu choque térmico no motor do carro, travou o carro e eu não consegui chegar na igreja. E em relação à irmã que, que eu vi fumando um charuto, ela era uma evangelista, sabe? Ela era uma adoradora do Senhor. E ela cantava na igreja, era uma profetisa, ela profetizava muito, e profetizou a respeito de mim uma vez que eu ia descer a sepultura e não ia subir. Você acredita que essa irmã, ela fez uma divisão na igreja lá? Eu era novo convertido e abriu uma outra igreja junto com a metade dos irmãos lá da igreja que ela partiu. A igreja não durou 6 meses, fechou, separou do marido, foi uma confusão muito grande. Então, quando a gente sonha 3 vezes, alguma coisa Deus está passando para nós, né? Então, eu me lembro aqui dessa passagem da minha vida, desse momento que eu vivi, um momento muito turbulento, foi terrível. Você conhece a Deus, você é novo no Evangelho, e de repente alguém profetiza algo que vem, nossa, aquilo acabou comigo de tal maneira que. Mas por um outro lado, eu vejo assim, sabe? Para mim foi até bom, porque eu me peguei mais a Deus de tal maneira que era inexplicável. A minha força de vontade, a minha garra, a minha vontade de estar perante o Senhor e de ganhar almas para Jesus. Eu morava a mais ou menos uns 30 quilômetros de distância da igreja, e eu não pensava 2 vezes. Às vezes eu fazia 2, 3 viagens para levar as pessoas para a igreja. De tanta sede, de tanta. Eu estava cheio do Espírito Santo, assim, de tal maneira que eu não media esforço para levar as pessoas para conhecer Jesus, para conhecer a palavra de Deus.
Isso aconteceu comigo quando eu era novo no Evangelho, quando eu tinha me convertido. Eu me lembrei dessa parte aqui. Por 3 vezes veio esse sonho para Pedro, né? Que era exatamente isso para que Pedro pudesse pregar o Evangelho, não só para os judeus, mas para os gregos, né? Para o ímpio, para todos. E aqui fala, né? Continuando aqui, a irmã leu até o 25, 24, né? Gostaria de continuar, dona Lucia, por gentileza? 25, né? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. E... Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, aqui já vem um grande ensinamento, já é, gente? Levanta-te, que eu sou homem. Pedro, que andou com Jesus, apóstolo de Jesus, mandou Cornélio se levantar, porque levanta que eu sou homem igual a ti. Então já vem uma grande para a gente não idolatrar ninguém. Ninguém. Verdade. Ah, pastor nenhum, padre nenhum, ninguém. Idolatrar ninguém, sabe? Porque todos somos servos, nada mais do que isso. Tem uma música até que fala: tudo que temos para Deus é um aleluia. Tem uma música aí que o pessoal está cantando aí: tudo que temos para Deus é um aleluia, mas eu acho que a gente tem mais, né? Tem o nosso tempo, tem a nossa dedicação, a gente não só tem o aleluia, né? Tem muito mais, só que a gente tem que ter muito cuidado com a idolatria. Não idolatrar ninguém, ninguém, ninguém. Porque todos nós, as pessoas que, o povo de Deus, aqueles que realmente é povo de Deus, são povos, os povos de todas as nações, considerados como separados, santos, separados, no sentido de separados para a missão. Então, mas ninguém pode ser adorado, nem Billy Graham, nem John Wesley, ninguém, só Deus, só Verdade. Deus mesmo. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Eita Deus, que coisa linda! Deve ter sido um momento ímpar isso aqui. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame de comum ou imundo. Olha só a visão de Pedro. Quando Deus deu, né, a visão a Pedro dos animais Sim. imundos, mais limpos, É. puros e imundos, tudo misturado. Mata e come, Pedro, né? Pedro não ia matar e comer aquilo ali, né? Aquilo é, no sentido literal, mostrando a Pedro que ele não podia fazer acepção de pessoas. E quantas pessoas se vê que a gente encontra pelo nosso caminho, que a gente podia falar de Jesus, mas que está maltrapilho, não tá mal cheiroso, tá assim, tá assado, e a gente se esquiva porque, não, isso aí. E talvez aquela pessoa tenha muito mais importância para Deus, porque Deus não faz Verdade. acepção de pessoa, quem somos nós, né? Aí, continuando, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão? Por que razão, Cornélio, mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Olha aqui, Cornélio. Olha aqui a importância do jejum, gente. Para se ter e ver o sobrenatural de Deus agindo na vida da gente. Deus agindo na nossa vida. Deus nos mostrando o que deve fazer. Deus nos dando visões celestiais. Deus nos dando um sonho de revelações. Vem através do jejum e da perseverante oração. É, é, a hora nona, até essa hora. Não, e diz Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa, a hora nona. A hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde, gente. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Vocês entendem o que é isso, esse versículo? Eu entendo o seguinte desse versículo. Olha, a tua oração foi ouvida. O que Deus ouve é a oração. As esmolas estão lá na memória. Para quê? Para os galardões quando Cornélio chegar lá. As esmolas, a caridade, o amor, né? Que tudo que a gente faz para o próximo está lá na memória de Deus. Está lá registradinho no livro de Deus para os galardões futuros. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão,
o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Eita, Jesus. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha aqui, gente. Oh, coisa linda, meu Deus. Ainda bem que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ah, meu Deus, quanta gente no nosso meio cristão que olha para a gente de olho virado. Uns só quer ser santo. Ixi, isso dentro da igreja, não é fora não, é dentro da igreja mesmo. Mas olha aqui, Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. É disso que Deus se agrada, né? É temer Aleluia. justiça, glória a Deus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este sim, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia. Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que coisa linda é essa escrita de Pedro, esse testemunho, porque Pedro foi testemunho ocular de Jesus, apóstolo. E nós somos testemunha, olha aí, e nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, aleluia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo. Olha aqui, gente, Jesus não se manifestou a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. Tudo é permissão de Deus nessa vida. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, aleluia. Depois que ressuscitou dos mortos, aleluia. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Isso é muito lindo, é forte, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E acabou o capítulo. Aleluia. Glória a E Deus. acabou o capítulo 10, e esse capítulo 10 é o que nos mantém de pé até hoje, a Igreja do Senhor, até hoje. É tremendo, é Verdade. riquíssimo esse capítulo 10. Porque aí, com Pedro, né, com essa visão de Cornélio, mandou chamar Pedro, que teve essa visão dos quadrúpedes, que disse: olhe, Pedro, não faça acepção de pessoas. Eu vim para todos. Jesus morreu por todos, por judeus, gentios, por todos, por todos. Mas nem todos o querem, né? Né, minha gente? Então, Sim, nem todos o aceitam. exatamente. Nem todos querem, acreditam em Jesus. Muitos acreditam na caridade. Vamos fazer caridade que a gente vai, vamos crer né, que a gente fazendo a caridade tá tudo tá boa. Sim, temos que fazer sim, mas primeiramente crer nele, primeiramente ser submisso à vontade dele e estar no centro dele. E outra coisa, ainda tem mais que eu me lembrei aqui agora, o Espírito Santo está me trazendo aqui. Nem todo mundo que a gente quer fazer a caridade, às vezes tem uma pessoa na provação, passando, às vezes é correção, é uma correção de Deus. Quando a gente
Se a gente sentir de Deus que não é para entrar naquele propósito dele, a gente não deve entrar, por quê? Porque é o trabalhar de Deus. Às vezes a gente, com a nossa ânsia de ajudar, nosso afã de fazer caridade, sabe o que que acontece? Sem buscar a Deus em oração. Senhor, eu devo fazer isso, eu devo ajudar aquela pessoa, eu devo fazer isso, eu sei que ela está em provação. Mas o que que eu devo fazer? Orar por ela. Simplesmente, é a oração. Porque muitas vezes a gente atrapalha, gente, o propósito de Deus para aquela pessoa. Às vezes é uma correção que a pessoa está sofrendo, uma correção de Deus. É um preparo de Deus para que a pessoa saia daquela aprovação mais forte, mais calibrado, com mais fé. Né? É isso. Eu acho. É o que Deus me traz aqui ao coração. É verdade. Eu acredito assim também, viu? A gente também, às vezes a gente quer impor a mão às pessoas, quer impor as mãos, e a gente não sabe, né? O que que se sucede com aquela pessoa, por que que ela está naquela situação, por que que aconteceu aquilo com ela. Mas temos que orar, e Deus dá o discernimento. Você pode ter certeza disso. Deus não nos deixa sem resposta. As orações são sempre respondidas. Quando você ora com fé, com determinação, Deus se manifesta na nossa vida. E é assim que tem que ser. E foi aí, nessa palavra, né, nesse capítulo 10 de Cornélio, que nós sabemos que nós somos também os escolhidos. Nós somos o povo de Deus. Hoje, nós somos. Porque Deus não faz exceção de pessoas. É muito bom nós sabermos disso e ficar atento a todos que estão em volta de nós. E às vezes você olha para uma pessoa e fala, isso daí não, sabe, não é assim não. Nós não devemos julgar ninguém. Devemos proclamar a palavra de Deus. Às vezes é um vizinho seu, às vezes é um parente, é um amigo, ou até alguém que você pensa que é seu inimigo. Está precisando ouvir a palavra de Deus. Está precisando despertar. E você calado. Então, Deus quer que nós falamos, abrimos a boca. Amém? Deus, ele fala, né, em Mateus, já marquei aqui, Mateus 28:19, que, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que a palavra ela tem que ser levada a todas as nações, independente do que a pessoa seja, de que religião ela, né, ela segue, do que ela faz, a gente não pode distinguir, né, e nem criticar. A gente só tem que levar a passagem, né? E assim, se Deus mostrou isso para Pedro, é porque Pedro ainda estava com receio, né? Porque havia essa divisão entre os judeus e os gentios. Os gentios, eles eram um povo excluído, né? Era um povo excluído. E aí Deus mostrou aquela visão para Pedro, para mesmo que ele pensasse que era impuro, né? Ele tinha que levar a palavra. Ele não podia fazer acepção daquelas pessoas que estavam ali, né? E se Deus não mostrasse essa visão para ele, os varões iam chegar ali e ele não ia com eles, né? Então precisou disso para poder ele ir e fazer aquela obra ali, né? Aquela obra linda, maravilhosa, porque não foi só Cornélio, foi a família dele, pessoas que estavam na casa dele. Então, às vezes a gente acha que não é para a gente fazer, né? Algo. Mas a gente tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus, né? Ele quer falar conosco sempre. E Deus é lindo e Deus ele quer uma união perfeita conosco, né? Para sempre estarmos. Através desse devocional, foi que Deus me ergueu. Foi desde quando nós começamos lá, em 2024, que nós começamos esse devocional.
E Deus tem feito maravilha. E foi por aqui. O Senhor me chamou, o Senhor me abraçou. E foi por aqui, nesse devocional, que eu consegui me levantar mesmo, né? Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nesta hora, Jesus, eu bendigo o teu nome, sou grata por essa manhã maravilhosa, sou grata, meu Deus, pela tua bondade e misericórdia. Sou grata, Senhor amado, porque daqui aprendemos e daqui também passamos para os que estão do outro lado da telinha. Deus amado, profetiza a bênção nesta manhã sobre cada um, Senhor, que está do outro lado da telinha, profetiza a bênção, Senhor amado, por essa sala santa, por esse momento santo que estamos na tua presença, Pai. Que nós venhamos ter um dia na tua presença, Senhor amado, buscando e fazendo, Pai, das orações, ó Pai, dos nossos amados, Senhor amado, que estão do outro lado da telinha, venha receber a unção do teu Espírito, Pai, e venha entender que Jesus está voltando. E nós devemos dar conta, Pai. Cada um devemos dar conta de si mesmo. E que Deus abençoe a todos, que venhamos, ó Pai, render graça, estarmos sempre orando, como Daniel orava, Senhor amado. Que nós venhamos estar na presença tua, Senhor, por excelência, Senhor amado. Obrigada, meu Deus, pela vida da Tamires, do irmão Mário, da Lucia, da Ruth, do Lucas, do Fábio, de eles estiver tomando as tuas mãos, Pai. Sou grata, Senhor, agora e para sempre. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.